tarde a todos, ministro presente, boa tarde, senhores vereadores, presidente, a toda a imprensa. Eu estou entrando com alguns questionamentos, alguns requerimentos, indicações a respeito da saúde, novamente, que me foi deixado algumas dúvidas na sexta-feira, quando houve aqui uma audiência pública, e umas novas solicitações quanto à questão da economia de água no nosso município, o problema, né, da falta de água no nosso município. Eu estou entrando com alguns requerimentos para a SAMA, para explicar para essa vereadora, e eu acredito que para todos os vereadores aqui, para a população que nos procuram, pedindo algumas informações, o que está sendo feito nessa comissão que foi montada, o que até agora foi pensado em fazer para que aconteça uma diminuição na falta de água em alguns bairros da nossa cidade. Porque a questão da falta de água, não só no nosso município, como em todos os estados, nós vemos aí pela televisão, que não é só no estado de São Paulo, né, que é em vários estados que está acontecendo isso, São Paulo também não falta regra, que está sendo feito alguns trabalhos para que se economize essa água e que haja um destinamento, eu acho que uma destinação melhor aos bairros. Existem bairros que ficam 5, 6, 7 dias sem água e outros realmente acontece de ter somente 1, 2 dias, que é o que estava programado anteriormente. Eu estou solicitando um esclarecimento quanto a isso, né, quanto a essa falta de água de muitos dias em alguns bairros e em outros menos. E uma questão que me procuraram muito é do Jardim Kennedy, quanto à rede de água do Jardim Kennedy, como que está sendo o problema lá, que me procuraram bastante pessoas referentes a isso. E uma outra questão é a dívida da Sabesp, né, no nosso município. Porque dizem de fazer a PPP, e aí, quem paga a dívida? É a prefeitura? É quem assume? E qual é essa dívida atual, né? Houve pagamento? Quanto já houve de pagamento nessa dívida também? Eu acho que a gente tem que saber, né? Para poder até questionar o porquê que está sendo questionada essa questão da PPP. Será que realmente é melhor? Deixar claro isso. Eu acho que a população tem que saber a respeito disso. Não só o governo ficar resolvendo. A população tem que ser também questionada se para eles também o atendimento que está sendo feito hoje pela SAMA está sendo suficiente. Seria melhor trocar? Está ruim? Como que a população enxerga isso? A gente tem que trazer essa questão da população também, né? E um questionamento que eu tenho a respeito da fundação, continuo com muitas dúvidas sobre a fundação, e por isso eu estou solicitando que seja encaminhado a essa vereadora o contrato, esse novo contrato, porque existe o contrato antigo, né, que foi feito com a fundação, e que realmente na sexta-feira, quando eu questionei que já havia essa terceirização na cidade já há algum tempo, foi confirmado pela secretária que já há realmente. O que acontece é que está só fazendo um contrato ao invés de fazer vários, que é o que acontece hoje no nosso município. E hoje em dia, o que a secretária nos disse aqui naquele dia é que a prefeitura, a secretaria, em nome da Secretaria de Saúde, vai continuar gerenciando. Então, o que vai acontecer? Eu não estou enxergando mudanças, eu estou vendo que a coisa vai ficar do mesmo jeito. Porque hoje em dia é a Secretaria de Saúde que gerencia esse contrato, segundo a própria secretária. E ela foi questionada e ela disse o quê? Que vai continuar do mesmo modelo, que a Secretaria vai continuar gerenciando. Então, se a Secretaria vai continuar gerenciando o contrato, eu gostaria que realmente verificasse a questão salarial. Quando vem aqui o vereador Ricardinho da enfermagem, questionar a enfermagem, e aí eu aproveito as pessoas que estão aqui responsáveis pelo Porém de São Paulo, que realmente verifiquem essa questão. Porque hoje em dia, um funcionário da enfermagem contratado pela fundação, se ele trabalha no Hospital Nardini, o salário dele é um valor. Se ele trabalha na UPA, é outro valor. Isso dentro de uma mesma instituição, que é a fundação. Então eu não consigo entender. Eu gostaria, estou solicitando essas explicações. Por que uma enfermeira que trabalha no Hospital Nardini,
ela tem vários trabalhos dentro do hospital, mas uma enfermeira que trabalha numa UPA também tem, se não igual, os mesmos trabalhos que uma enfermeira do Nardini. Por que lá ela ganha um valor e da UPA ela ganha outro valor? Como o Ricardinho disse aqui, que atende 700 pessoas às vezes no dia. Então eu não consigo entender isso. Porque essa diferenciação de salário dentro da mesma instituição. Quanto mais entender que na instituição fundação se paga um salário e para o funcionário da prefeitura é outro salário, que é a questão médica, que dizem que está correto, mas não está. Ainda hoje, os médicos da fundação, ainda ontem estive com um médico que trabalha numa unidade de 40 horas, o salário dele é um valor e o salário da fundação de 40 horas é outro valor. Sendo que os da fundação têm todos os direitos trabalhistas e o da prefeitura não tem. E ainda por cima, se um filho dele fica doente e ele precisa faltar, ele recebe metade do salário, porque metade praticamente do salário é gratificação. E se ele perder um dia, mesmo que ele leve um atestado médico, ele é descontado metade da gratificação. Então eu não entendo, né, qual que é o procedimento, e eu, por mais que eu pergunte, por mais que eu faça requerimento, eu não obtenho uma resposta. Então eu solicito aqui claramente que essas respostas possam vir a mim, para a gente poder informar os companheiros da área da saúde. Obrigada.